Pessoas, é isso mesmo. Eu fui enganada e roubada por um brasileiro em 1993, quando eu estava nos Estados Unidos. Vocês acreditam nisso? E acreditam que vários brasileiros do bem que eu conheci lá em Miami Beach, foram também lesados por brasileiros residentes legais, né? Brasileiros que estavam legalmente vivendo nos Estados Unidos, que se aproveitavam das pessoas que eram ilegais, que tinham entrado, né, pelo aeroporto, via aeroporto. Hoje em dia está muito, né, se falando muito sobre essa coisa da deportação de brasileiros que entram ilegalmente pelas fronteiras, mas não. Aqueles brasileiros que eu conheci, assim como eu, nós fomos de avião, compramos passagem, fomos de avião, entramos no país e depois a gente tinha um prazo de 6 meses para voltar, né, como turista. A gente podia ficar 6 meses lá, se não estou enganada. E depois a gente tinha que voltar, porque depois a gente já seria considerado ilegais, pessoas ilegais lá no país. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com aquelas pessoas que eu conheci do bem lá. Mas, por incrível que pareça, eu quero levantar essa questão aqui, porque eu estou para falar sobre isso desde o ano passado. Eu falei, meu Deus, vou ter que ter coragem para falar, porque eu preciso me colocar aqui e colocar o que eu acho de tudo isso, sabe? Eu fui roubada em $1.340. Por quê? Por que eu fui roubada? Porque eu fui para os Estados Unidos com uma senhora, que era mãe de uma ex-colega de trabalho, e nós conhecemos um brasileiro, fizemos amizade com ele, e até fomos morar na casa dele depois, para dividir despesa, né? Porque a gente estava chegando, eu e ela, e enfim, e para economizar dinheiro, porque é tudo caro, né? Você sem emprego, você chega, tudo bem que a gente leva dinheiro, mas o que aconteceu é que esse cidadão, essa coisa, aquele cara, ele me falou que tinha uma maneira de eu ficar legalmente lá. Se eu trabalhasse, tivesse um negócio, alguma coisa assim. E eu não queria ser ilegal, eu queria ficar legal, eu queria viver uma vida ok lá, né? Gostaria, é o que as pessoas querem. As pessoas, a maioria, eu acho, quando vai para lá, vai com essa intenção de ter uma vida normal, né? De poder um dia ter a oportunidade de viver legalmente em qualquer país. Eu acho que é isso, porque senão a gente nunca fica em paz. A verdade é essa, né? Por causa da questão da deportação. E ele então me enganou, ele disse, não, ele tinha um negócio, você entra e aí você consegue receber um documento que te possibilita ficar aqui, e foi assim. Mas o que ele fez, gente? Ele pegou o dinheiro que eu tinha dado, foi pouco, foi muito, não sei, né? Porque tem gente que perde fortuna lá, sendo enganada por brasileiro, tá? Naquela época era assim, não sei como é hoje, isso foi em 1993. Bom, e aí o que ele fez? Ele pegou o dinheiro e trouxe a família dele, levou a família dele do Brasil para lá. Ele era do Rio de Janeiro. Só para falar, né? Era carioca, conterrâneo, e levou a família, e eu fiquei arrasada, eu fiquei mal, e aí eu fui conversar com as outras pessoas lá que trabalhavam em Miami, brasileiros, e eu falei, gente, eu fui roubada, aconteceu isso, e aí eu também fui roubado pelo brasileiro, eu fui roubado eu também. Eu conheci 2 pessoas do mal lá, sabe, que lesavam brasileiros. Um deles foi esse cara e uma senhora que eu saí correndo quando eu senti, intuí, porque
porque aí, né, gato escaldado tem medo de jogar água fria. Eu já tinha tido uma experiência com o talzinho lá. E eu falei, não, tô pulando fora dessa amizade com essa senhora aí, porque ela não é isso que ela tá se mostrando, não. Ou seja, ela se mostrava amiga, mas não era amiga. E eu saí fora. O que eu quero levantar aqui, gente? Outra história. Pior, eu não sei se é pior. Mas corria lá, né, lá em Miami, uma história de que os brasileiros, certos brasileiros legais, denunciavam brasileiros ilegais na imigração em troca de $100. Ouvi essa história lá e isso corria lá, sabe? Brasileiros denunciando brasileiros na imigração por dinheiro. Então, lá nos Estados Unidos, eu comecei a tomar ciência, a conhecer mais o Brasil, esse lado obscuro do Brasil, sabe? É triste. Essa desonestidade, essa falta de caráter, da onde vem isso, gente? É uma coisa que me incomoda, né? Essa desonestidade, essa falta de patriotismo, essa falta de sabe, pessoas que não se preocupam com outras. Graças a Deus, a maioria que eu conheci era legal, sabe? Eram pessoas normais, dentro da normalidade. Mas de onde vem isso? Né? Por que a gente tem essa coisa aqui, né? No nosso país, por exemplo? O Brasil era um país para dar certo. A gente tem um país enorme. E hoje, né, com tudo que está acontecendo, com essa mudança climática, com tanta coisa errada que o ser humano anda fazendo, nosso país já foi melhor, né? Mas aqui tem muito desmatamento, sabe? E as coisas vão correndo assim, sabe? Na verdade, o mundo inteiro tem, cada país tem a sua questão, né? Que está comprometendo o meio ambiente. Mas vamos pular essa parte porque a gente não está falando de meio ambiente, a gente está falando de que o Brasil tinha tudo para dar certo. A gente reúne ingredientes, né, né, que a gente poderia ser o melhor país do planeta para se viver. Mas a gente ainda precisa evoluir muito, eu acho. A gente ainda continua sendo o país de terceiro mundo, na minha opinião, e a gente precisa mudar alguma coisa em nós, sabe? Porque quem é desonesto, tem muita gente desonesta ainda aqui. Tem muita gente que, se tiver a oportunidade, passa a perna no outro, sim. Tem muita gente que lesa o outro, que não tem compaixão, era a palavra que eu queria, sabe? Tem que haver uma transformação, uma reforma íntima dentro dessas pessoas, gente, pelo amor de Deus. Um monte de gente não quer crescer, são pessoas do mal mesmo, né? Porque pelo que eu ouço aí, de locais espirituais, 2/3 da população do mundo, elas são do mal. 2/3. Estou vendo aqui quantos minutinhos. Eu tenho bastante ainda para falar. Então, eu assim, isso me incomoda muito, sabe? Me incomoda muito essa falta de amor. O amor é o caminho. Se você ama alguém, você não maltrata esse alguém. Você quer o bem desse alguém. Ou pelo menos você não faz nada de mal. Entendeu? Mas eu acho que o caminho é o amor. E é isso. O que eu posso falar? Tem muita gente que fala, o brasileiro aprende essas coisas, né, com quem está aqui em cima, com quem está no poder. Conversa fiada. Sabe, conversa fiada. Isso é questão de índole. Índole. Não importa se quem está no poder é assim ou assado, não importa se o prefeito
se os vereadores, se juízes, não importa isso, sabe? A gente tem que escolher um caminho, sabe? Dizer, não importa, se fulano é assim ou assado, eu quero seguir o caminho do bem. E tem que seguir nesse caminho, gente, pelo amor de Deus, para a gente poder transformar e melhorar o que precisa ser melhorado. Como é que pode uma pessoa roubar a outra? Eu vi coisas... aquele cara que me roubou, ele confiscou, tinha um outro menino lá, eu não sei de onde ele era, de que estado, era conhecido dele, eu não lembro mais, né? Porque já tem tantos anos, quase 30 anos. Mas esse cara confiscou o passaporte dele, pegou para ele não fugir da casa dele. Era um bandido, né? E eu fui embora dali, eu fui morar sozinha, porque eu depois descobri que aquela pessoa que estava comigo, aquela senhora que foi comigo, que ela ficava de conversinha lá, de amizadezinha com a esposa do cara. E eu não tinha a menor confiança nela, né? Porque eu tinha arranjado, eu era ilegal, mas eu arranjei um emprego, né? Porque a gente tem que trabalhar. Eu arranjei um emprego como secretária de um rapaz que tinha uma loja lá, um rapaz brasileiro que tinha um casal, que tinha uma loja, e ele me deu um emprego, mas eu não dizia para ela, porque ela trabalhava com faxina e eu sentia que ela ficava me perguntando, você está trabalhando aonde? Está fazendo o quê? Está fazendo um bico aqui, um bico ali, sabe? Eu não falava porque eu não confiava nela também, e eu ficava com receio daquele cara confiscar o meu passaporte. Olha, assim que eu comecei, e aí arranjei um outro emprego melhor, dali eu fui embora, fui morar sozinha. Fui morar sozinha e fui conversar com Deus, mas isso é uma outra história que em algum momento eu conto. Mas a minha questão é, será que ainda existe isso acontecendo nos Estados Unidos? Será que o brasileiro ainda faz isso com os conterrâneos, ou com quem quer que seja? Será que a gente melhorou isso lá? Será que tem uma história melhor para se contar? Eu tenho uma amiga que mora lá e eu vou perguntar a ela. Eu vou perguntar a ela se ela ouve notícias sobre isso, se ela sabe dessa história. Eu nunca mais voltei aos Estados Unidos, mas eu já fiz uma promessa a mim. Se um dia eu for a Miami, eu quero ir na imigração. E eu vou perguntar a eles se essa verdade, se é verdade dessa história, que essa história, de que o brasileiro antigamente denunciava brasileiro, se isso ainda acontece. Porque se acontece é uma vergonha. E aí eu vou falar o seguinte, o que acontece com essas pessoas que lesam outras pessoas? As vidas dessas pessoas não vão para frente. Não adianta roubar. Essas pessoas não acreditam. Tipo assim, existe Deus de um lado e existe aquele outro que não é Deus, que eu não vou nem falar o que é, mas vocês sabem quem é. Existe Deus de um lado e o outro do outro lado. Então, quem está com esse outro está muito mal acompanhado. E a vida não vai para frente. Essas pessoas podem ganhar o dinheiro que elas ganham, que a vida, parece que o dinheiro mingua, parece que a coisa não flui, a vida não caminha, a vida só anda para trás e cada vez mais. E quem faz isso de roubar dinheiro, como esse cidadão que roubou o meu dinheiro e todas as pessoas que roubaram dinheiro dos meus conterrâneos, do bem, lá nos Estados Unidos, é como, imagina a cena, tem um mendigo na rua, alguém chega e dá 20 reais para esse mendigo, vamos supor, vai lá, aí vem um safado, desonesto, sabe, e vai lá e rouba do mendigo. É isso, é isso, exatamente isso. Uma pessoa que faz isso é mais miserável do que o mendigo que está na rua. Então essas pessoas, as vidas delas não vão para frente, elas não vão
progredir. Elas não vão porque elas estão muito mal acompanhadas, né? Mas quem tem Deus tem tudo, porque a minha vida foi para frente e a vida de umas pessoas que eu ainda tenho um contato lá foram para frente. E é assim que é, cara. Não tem jeito não, não tem outro caminho. Quem trilha o caminho da desonestidade vai sofrer. E sofre, mas não adianta, parece que não aprende, né? Então, 2/3 da população do planeta, segundo o kardecismo, segundo o espiritualismo, 2/3, quando desencarnarem, vão para um planeta menos evoluído. Graças a Deus, porque o planeta Terra está em evolução, é o que dizem, eu acredito, tá? E, então, mas essas pessoas que são do mal, elas vão para um planetinha bem inferior, porque não, sabe, vão repetir de ano, estão repetindo de ano, por favor. Então a gente que é do bem, a gente tem que realmente se policiar, né, para a gente não se desviar do caminho. Mas se a gente se desviar, porque a gente é humano, a gente erra. A gente pode errar. Se desviou, retoma o caminho, pelo amor de Deus. E é um alerta para quem quer morar no exterior. Toma cuidado. Seja em que país for, cuidado. Sabe? Porque... Cuidado com o brasileiro. O que eu posso falar? E cuidado com qualquer outro, porque a desonestidade, pessoas desonestas e desumanas existem em todos os países. Mas cuidado com o brasileiro e com qualquer outra pessoa que você não conheça, enfim. Cuidado, é só o que eu posso falar, porque é muito triste, sabe? A gente passar por isso, é muito doído, né? E sabe Deus, e isso, o que aconteceu comigo, graças a Deus foi só isso. Mas tem gente que perde a vida, tem gente que acontece o quê? Eu nem quero saber. Porque é triste, né? É uma triste realidade. E eu espero que um dia esse país aqui, que a gente entre nos eixos, gente. Porque a gente vê tanta coisa errada acontecendo, né? Então, quem é do mal, quem não é ok, não percebe, né? Ele está no caminho lá dele, né? É o caminho da maioria, né? Pelo jeito é o caminho da maioria, né? Dos 2/3 aí fazem parte, né? E é difícil pra gente, viu? Mas cuidado, se você vai para os Estados Unidos ou qualquer outro país, tome cuidado. Não confie muito naquelas pessoas que eu vou te ajudar. Cuidado. Vá com cautela, tá bom? Porque, de repente, dentre essas pessoas do mal, tem pessoas que são boníssimas. E eu conheci gente assim lá, tá? Conheci gente assim, mas toma cuidado quando vierem pedir dinheiro para você, para você. Cuidado com essa coisa do dinheiro. Tá bom? Eu fui muito agraciada nos Estados Unidos, porque essa foi a única experiência ruim, assim, em termos de mau caratismo, que eu vivenciei lá, nos 4 anos que eu vivi lá. Mas sabe Deus o que acontece, né, com outras pessoas. Então, é só tomar cuidado, tenha cautela, tá bom? E em algum outro momento eu quero levantar aqui uma questão, né? Se você vai para os Estados Unidos ou qualquer outro país para fazer dinheiro, eu quero gravar um vídeo sobre isso, né? Eu vou fazer um desafio aqui, né, com pessoas que têm vontade de ir embora para ganhar dinheiro fora daqui, porque eu acho que a gente consegue ganhar aqui o dinheiro que a gente poderia ganhar lá, mas isso é para um outro vídeo e já está no laço, já está na hora de fechar esse vídeo. Então, que as pessoas do bem continuem no caminho do bem, porque a gente vai chegar num lugar muito bom. Eu tenho certeza disso, eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. As pessoas do mal eu não quero nem saber. Quero nem saber. Ou elas que decidam tomar o caminho do bem, sabe? Porque a gente está aqui.
a gente está aqui. Quem quiser vir para esse lado, a gente está aqui. E é mais um para unir. Agora, quem é do mal, que fique longe. Que fique longe de quem é do bem, mas a gente tem que ficar atento para isso, tá bom? Então, olha, a gente está no caminho certo, tá? Essas pessoas do mal nos fazem ver quem nós somos. Elas nos servem, né, como nos fazem fazer uma comparação, uma constatação, que eu estou no caminho certo. Então, aquele dinheiro não faz a menor falta, eu já recuperei e estou aí, olha, no caminho. E é isso, gente. Olha, você gostou desse conteúdo, você gostou desse vídeo, por favor, compartilha, dá um joinha, põe aí um comentário. Você já passou por alguma situação fora daqui? Você já foi morar em outro país? Já passou por essa experiência? Bota aí nos comentários, tá bom? E a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser, e vai ser bom também. Tchau, gente. Fiquem com Deus.